Fala Doc, meu nome é Clóvis e hoje nós vamos estar estudando as bases do exame físico neurológico, começando pelo exame de pares cranianos, uma parte muito importante desse exame e muito divertida, inclusive, de se pegar e fazer. Então vamos acompanhar junto aqui cada um dos pares cranianos. Você sabe quantos são? Vamos relembrar isso hoje na nossa aula. Então hoje nós vamos estar falando sobre os pares cranianos, a função, e eu dividi a estrutura de cada um deles para a gente conversar um pouquinho em função, o que cada um deles faz, os testes que a gente faz para testar eles, as alterações que a gente pode encontrar e quais são lesões associadas, ou seja, quais são doenças que podem estar associadas com essas alterações. A gente vai fazer isso para cada um dos 12 pares. Afinal, para que serve o exame de pares cranianos? Pode parecer um pouco estranho, né? Porque não sei se você já teve aula de exame neurológico, mas praticamente metade da aula a gente passa falando sobre exame de pares cranianos. E por que eles são tão importantes? Por que a gente precisa pegar e avaliar com afinco cada um deles? Nós já vamos estudar um pouquinho mais deles hoje e vai ficar muito mais claro para você qual a importância deles e como também avaliar eles. Então, vamos começar pelo nervo olfatório. Ele acaba sendo um nervo não muito testado na prática. Ele tem a parte sensitiva dele que recebe o odor que fica bem aqui no topo da fossa nasal. E a gente tem que ele pode ser afetado por diversas situações. Quer seja por destruição nervosa, quer seja por uma obstrução nasal por quem tem rinite, por exemplo, para quem está com o nariz trancado, para quem tem Covid. Tanto que ele passou a ser um nervo muito mais valorizado a partir do momento que a gente começou a ter a Covid. Porque a gente via que uma das principais alterações era a falta de olfato, a falta de paladar também, que também está associada com o nervo olfatório, uma vez que a gente tem a integração desses dois sentidos. E o maior exemplo disso é quem nunca pegou e tentou cheirar algum alimento quando estava com Covid e daí pegou e disse: Ah, eu estou com Covid porque não estou sentindo o cheiro de alguma coisa. A gente sabe que não é algo extremamente específico hoje, mas é uma alteração que a gente encontra dentro da Covid. E a gente tem algumas alterações, como a anosmia e a hiposmia, que é a falta de cheiro e a diminuição do cheiro que a gente sente. Isso pode ser encontrado na Covid, na obstrução nasal. Mas tem uma alteração bem importante que eu gostaria de chamar a atenção, que é a cacosmia, que é a alteração da percepção dos cheiros. Por exemplo, se a gente tá andando na rua e do nada. Não. Por exemplo, se a gente tá em casa e do nada vem um cheiro pútrido, não necessariamente quer dizer que você soltou pum e você não percebeu, mas pode significar algum outro distúrbio neurológico. E isso se chama cacosmia, quando a gente sente um cheiro estranho que não é compatível com aquilo que a gente está presenciando. E isso pode ser algo presente na epilepsia, e é um achado relativamente comum dentro dessa doença. E aqui a gente tem a estrutura do todo o nervo olfatório, que ele vem desde os receptores que ficam localizados na cavidade nasal e vem até o uncus. Seguindo, nós temos o segundo par craniano, o nervo óptico, cuja principal função é conectar a retina e o cérebro, ou seja, traduzir os sinais captados pelos bastões e pelos cones, células sensitivas dentro da retina, para um estímulo nervoso que vai ser traduzido dentro da área visual. Como que isso funciona? Nós temos duas porções da retina. Nós temos a porção que é a temporal e a porção nasal da retina. A porção temporal da retina vai ser responsável pela visão, pelo campo visual nasal do olho contralateral. Assim, nós temos que a porção temporal da retina do olho direito vai ser responsável pela porção do campo nasal do campo visual esquerdo. E a mesma coisa para o outro lado. Já a porção nasal da retina
vai ser responsável pelo campo visual temporal do mesmo olho. Então, a porção nasal da retina do olho direito vai ser responsável pelo campo visual temporal do olho direito. Eu prefiro pensar de uma maneira um pouquinho mais lógica. Vamos pensar assim, digamos que essa retina aqui fosse responsável pelo campo nasal direito. Você concorda que essa retina aqui poderia ficar, o campo visual nasal direito não poderia ficar prejudicado pelo próprio nariz se a própria retina do mesmo lado fosse responsável por ele? Então, a gente precisa que a retina temporal seja responsável pelo campo nasal do outro lado para que o nariz não encubra a nossa visão. É só você fazer o teste. Tampe seu olho e tente olhar para o outro lado. Você consegue ver o seu nariz. Você não, você perde a visão que está aqui nesse lado aqui. Então, por isso que a gente tem essa troca que acontece. Acaba ficando um pouco confuso para a gente avaliar. Mas faz mais sentido quando a gente pega e para pensar no porquê disso. Então, para a gente pegar e pensar melhor, a gente tem que a retina nasal vai ser responsável sempre pelo campo visual do mesmo lado, o temporal. Então, nasal troca pelo temporal e fica o mesmo lado. Já a temporal muda para nasal do outro lado. Para testar, a gente precisa fazer a campimetria por confrontação, em que a gente vai se posicionar frente ao paciente, a gente vai pedir para ele fechar um olho ou tapar ele com a mão, e nós também vamos tapar o olho que fica de frente do paciente e vamos pegar e vamos fazer uma confrontação no campo visual. Por que a gente precisa tapar também? Porque a gente vai testar principalmente a visão periférica com esse teste. Então não adianta a gente pegar e tentar testar a visão periférica do paciente se a gente bota o nosso dedo fora da visão periférica. Então a gente também aproveita e testa nossa visão periférica. E é claro, a gente precisa ter uma boa visão periférica para poder testar isso também, senão a gente vai dar um exame falso positivo ou falso negativo no caso. Então a gente vai pegar e vai fechar o nosso olho e vamos testando. A gente pode mostrar desde o dedo, a quantidade de dedos, até se está movimentando ou não. E é importante manter o olho sempre em contato direto. A gente não pode desviar o olhar pro nosso dedo, porque senão a gente não vai estar testando a visão periférica, mas sim a visão direta pro olho. Isso a gente faz o teste do campo visual. A gente também pode testar a acuidade visual, que a gente faz com aquela famosa teste Snellen, que no meu caso dá errado por causa que eu tenho óculos, então se eu tiro o óculos eu não vejo nada, inclusive nada do que está escrito na aula. E a gente também pode testar a visão de cores, que seja noturna, diurna, e a gente também pode testar a qualidade da visão, ou seja, as cores, testar a visão noturna, diurna, e além disso, a gente pode fazer oftalmoscopia direta dentro do exame neurológico, que é a mais utilizada. E nessa oftalmoscopia direta, a gente vai pegar o nosso oftalmoscópio e visualizar diretamente o nervo óptico que fica lá para dentro do olho. De alterações, a gente pode ter, pela campimetria por confrontação, a quadrantopsia, a hemianopsia e os escotomas. A quadrantopsia é quando a gente tem um quadrante que está afetado. A hemianopsia é quando a gente tem metade de um campo visual afetado. E os escotomas são quando nós temos pequenos pontos na visão que interferem com a nossa... que ficam pequenos pontos de escuridão dentro da nossa visão. A acuidade visual, a gente pode ter uma baixa acuidade visual. E daí a gente faz a investigação depois com o oftalmo para possível causa ou até mesmo com o próprio neurologista. A gente pode ter uma baixa acuidade visual também associada com esse quadro. E no caso da visão noturna, a gente pode ter a amaurose, que é a dificuldade de enxergar à noite. E pela oftalmoscopia direta, nós podemos ter o edema de papila. Essa aqui é um exame
de oftalmoscopia direta normal. Perceba que a gente tem o disco óptico aqui, em que está dentro da normalidade. Agora, olha esse aqui. A gente vê um disco óptico demasiado, com perda dos bordos. A gente já começa a ver um pouquinho de papiledema. Esse aqui é um papiledema precoce. E aqui nós temos um disco óptico francamente demasiado. Então, esse aqui é um papiledema já mais grave. Então, a oftalmoscopia é importante porque aqui a gente já consegue pegar e ver algumas alterações. E pensa, o que pode gerar edema? Inflamação, mas também a gente pode ter efeito de massa, porque o nervo óptico está onde? Dentro do crânio. Então, se a gente tem alguma coisa comprimindo ele vai ficar sendo empurrado para fora. E isso pode gerar o papiledema, que pode ser uma das primeiras, pode ser um dos achados dentro da desconfiança de uma hipertensão intracraniana. Terminando o exame do segundo par craniano, nós passamos para a mobilidade ocular extrínseca, no qual nós vamos estar avaliando o terceiro, quarto e sexto par craniano. O quarto par troclear é responsável pelo músculo oblíquo superior e o sexto par é responsável pelo abducente, que vai olhar para os lados. Lembrando que esse aqui é o olho direito. Como que nós vamos testar a mobilidade ocular extrínseca? Pedindo para o paciente mexer o olhar. Nesse caso, é importante informar o paciente para ele ficar olhando para você inicialmente. Então, você vai pedir para ele ficar com o pescoço e a cabeça parados. Então, você vai pegar algum objeto. No caso aqui é uma caneta, mas você também, se você, neurologista, deve ter o seu martelinho. Eu gosto de pegar o próprio martelo que você pega e pede para ele ficar olhando para ponta do seu martelo. Então, você vai movimentando o seu martelo e você vai testando a mobilização apenas do olho. É importante você testar no H, que é o que eu acabei de fazer, porque daí você consegue testar tanto o abducente quanto todos os outros músculos do olhar. Aqui você testa o troclear de ambos os olhos e assim você vai testando todos eles. O importante é você cobrir todos os pontos para que você não deixe de testar nenhum deles. E, claro, pedir para que o paciente fique com a cabeça parada. E por incrível que pareça, muitas vezes esse é o maior desafio do exame. O óculo motor, além da função da mobilidade ocular extrínseca, ele tem outras funções, como a contração da pupila. E isso a gente testa por meio do reflexo óculo-motor, em que a gente vai avaliar se ao jogar a luz para os olhos, se tanto o olho que está recebendo a luz vai contrair, quanto o outro. Lembrando que os dois têm que contrair junto. Caso um deles não contraia, já temos um achado do exame neurológico, que seria pupilas que não são isofotorreagentes. E também ele tem a função de elevação da pálpebra. E para isso, o teste é mais simples. Pede para ele pegar e abrir o olho. Se ele consegue pegar, abrir o olho e ficar olhando para cima, é um sinal que o óculo motor está funcionando bem. Se ao abrir o olho e ficar olhando para cima, uma das pálpebras cai, a gente tem aptose, que a gente fala. E isso, inclusive, é um dos achados do exame físico e é um teste que a gente faz para diagnóstico de miastenia graves. O quinto par craniano é um dos mais famosos que nós temos, o trigêmeo, né? Que apesar de ser trigêmeo e ser muito prático pensar que ele é o terceiro par, não, o trigêmeo é o quinto par craniano. Ele tem 3 raízes sensitivas. Ele tem o ramo oftálmico, que vai estar inervando toda a região frontal e também vai estar emitindo ramos para a região das órbitas. O ramo maxilar, que vai estar emitindo ramos para a maxila, como vocês podem concluir. E o ramo mandibular, que também vai estar emitindo ramos para mandíbula, no caso, como vocês também podem concluir. Essa é a porção sensitiva bem importante do nervo trigêmeo. Porém, ele também tem uma função motora importante, que é o masseter, que é esse músculo aqui assim, que a gente usa para mastigação, tanto quanto os pterigóideos, que são mais difíceis de serem avaliados no exame físico.
E eles também inervam a têmpora, aqui assim, que também possui músculos responsáveis pela mastigação. A gente pode ter alterações dentro do nervo trigêmeo, tanto na raiz motora quanto na sensitiva. A motora, a gente pode ter lesão em tronco, gânglio ou raiz motora se for unilateral. Se for bilateral, a gente tem doença de neurônio motor superior. E isso, inclusive, é um achado sugestivo dela, que pode ser uma doença de neurônio motor superior, mais conhecida como esclerose lateral amiotrófica, de início bulbar. E a mais avaliada é a função sensitiva, em que nós temos parestesia, hipoestesia e hiperalgesia. O que é cada uma dessas coisas e como que a gente testa? A gente pode pegar e utilizar nosso amiguinho, o martelo. Se a gente comprar um martelinho de R$50, como esse daqui, na maioria das vezes ele vai vir com uma escovinha, que no caso vai vir de fato como uma escovinha bonitinha, não como essa aqui que tá parecendo mais uma agulha, e uma agulha, que no caso o meu martelo eu acabei perdendo. Mas a ideia é pegar um objeto pontiagudo e um objeto que tenha uma sensação tátil mais lisa para testar, primeiro, a sensibilidade dolorosa e segundo, a sensibilidade tátil. A dolorosa, você não precisa cravar o objeto pontiagudo no paciente. Você vai pegar e simplesmente encostar de leve, né? Você vai avisar o paciente que você vai estar fazendo o exame. Você pode até demonstrar para ele como é que você vai fazer em outra região que não seja na face, para que ele não tenha medo do que você vai fazer. E a parte da sensibilidade tátil, você vai encostar e arrastar levemente o objeto com um objeto mais macio no rosto do paciente. E fazendo isso, você precisa pedir para o paciente pegar e fechar os olhos. E daí você vai testar em cada uma das 3 raízes sensitivas do nervo trigêmeo. Tanto na raiz oftálmica, quanto na raiz maxilar, quanto na mandibular. Isso é muito testado no caso de um paciente que tem cefaleia, para poder diferenciar se não é uma cefaleia por neuralgia do trigêmeo, por exemplo. E daí os achados são de parestesia, quando a gente tem a perda de sensibilidade, a hipoestesia, que é quando a gente tem a diminuição da sensibilidade, a hiperestesia também pode ser um achado quando a gente tem um aumento, e a hiperalgesia, que é a aumento da sensibilidade dolorosa. Também podemos ter hipoalgesia. Eu coloquei esses 3 que são os achados mais frequentes dentro desse exame. Já para avaliar o 7º par craniano, o nervo facial, é um pouquinho legal, porque a gente vai... porque a função do nervo facial é principalmente a mímica facial. Existe inervação autonômica responsável pelas glândulas lacrimais e salivares. Existe a função do paladar, que a gente vai testar já em conjunto com o glossofaríngeo. Mas a gente tem a principal função do nervo facial é a mímica. Então, você vai pedir para o seu paciente imitar caretas que você vai fazer. Eu gosto de pedir pro paciente pegar e levantar a sobrancelha, fazer cara de bravo, sorrisão. Daí você testa também o platisma. O músculo platisma é inervado também pelo nervo facial. E por último, de encher a bochecha. Fazendo assim, você consegue pegar e avaliar a função do nervo facial. Já o teste das glândulas lacrimais e salivares é mais por observação, não é tanto por algum teste específico que a gente faz. Nas alterações que a gente pode ver na mímica facial, é a paralisia periférica de hemiface, a de Justin Bieber, que teve a paralisia, a síndrome de Ramsay-Hunt. A gente também tem a paralisia central, que vai ser um pouco diferente. Na paralisia central, a gente vai ter acometimento de um quadrante da face. A gente não vai ter o acometimento de todo um lado. Então, é bem importante a gente saber disso para poder diferenciar uma paralisia que vai ter uma causa que pode ser benigna, por exemplo, uma paralisia de Bell, de uma paralisia central que pode ser por conta de um AVC, por exemplo.
O paladar, a gente pode ter tanto a ageusia quanto a disgeusia. A ageusia é a perda do paladar e a disgeusia também é a alteração do paladar em si. E o teste das glândulas lacrimais e salivares, alterações, como eu falei, pode ser por um aumento do lacrimejamento e uma hipersalivação que pode ser observado. O oitavo par, vestíbulo coclear, ele tem 3 funções importantes. A auditiva, perceber a ação do estímulo auditivo, e essa é principalmente a porção coclear desse nervo. A coordenação, que é dada pela propriocepção, essa principalmente pela função vestibular. E o olhar, que é acompanhar a movimentação com o olhar. Por exemplo, quando você fica olhando para a janela do seu busão, quando você está voltando para a aula, para você observar a paisagem, conseguir acompanhar com o olhar, é a porção vestibular desse nervo que está atuando. A gente pode fazer alguns testes. A gente pode usar um diapasão, sim, aquele diapasão que se usava para afinação, pode ser utilizado aqui. E pode ser não, ele é utilizado aqui com o teste de Rini e Verber. O teste de Rini, nós vamos bater o diapasão na mão e vamos encostar ele no processo estilomastoide, que fica numa posição retroauricular. Nós vamos encostar ele aqui. Quando nós encostamos o diapasão ali, nós temos o estímulo auditivo por condução óssea. Porém, a condução óssea, ela não é tão boa quanto a condução aérea. Então, o esperado, ou seja, o teste de Rini positivo, é que quando o paciente pare de escutar por meio da condução óssea, a gente tire o diapasão do processo estilomastoide e coloque ele do ladinho do processo do ladinho do pavilhão auricular. E colocando ele ao lado do pavilhão auricular, o paciente deverá continuar escutando o som. Se ele não continuar sem escutar o som depois de tirar ele do processo estilomastoide aqui, e ele não escutar o som ainda assim, nós temos um problema de condução aérea. Porém, esse não é o único teste, porque existe tanto para o estudo da audição, nós podemos ter problemas tanto do ponto de vista da condução, quanto do ponto de vista de captação do estímulo. E para isso nós temos o teste de Weber, em que nós vamos bater o diapasão na nossa mão para poder fazer ele vibrar, e nós vamos colocar ele bem aqui em cima da nossa cabeça. Colocando ele ali, nós vamos observar qual que vai ser a percepção auditiva do paciente. O ideal, o certo, é que ele seja escutado igualmente nos dois lados. Porém, se nós temos um comprometimento da captação neurosensorial, nós vamos ter que o paciente vai escutar menos do lado que está com esse comprometimento. Então, nós vamos ter uma lateralização da audição para o lado que está tudo bem. Porém, se nós temos um distúrbio da condução, o esperado é que a gente tenha uma lateralização para o lado que esteja afetado. Justamente porque nós vamos ter uma adaptação para que esses neurônios que estão do lado que esteja afetado, cuja condução esteja afetada, eles vão estar mais sensíveis aos estímulos. Essa é a maneira da gente fazer um teste de triagem, claro, para distúrbios auditivos. Para o estudo da coordenação, nós temos que lembrar que nós temos 3 vias que influenciam na coordenação: a cerebelar, a vestibular e a visão. A via do cerebelar nós vamos estudar na aula de exame neurológico. A via vestibular ela é dada pelo oitavo par, e é dada pela propriocepção. E a via visual é o que nos ajuda a nos orientar no campo no espaço. A propriocepção é a capacidade da gente perceber nosso corpo no espaço, que não depende da visão. Porém, se nós temos a visão, a gente pode pegar e corrigir uma propriocepção que está inadequada. Então, para a gente poder pegar e detectar problemas de propriocepção, nós precisamos fazer o teste de Romberg, no qual nós vamos estar
avaliando se nós temos uma ataxia sensorial, né? Que esse é o caso do distúrbio vestibular. No caso do teste Romberg, nós vamos pedir para o paciente ficar em pé, vamos pedir para ele juntar os pés ou colocar um na frente do outro. Colocando um na frente do outro, a gente aumenta a sensibilidade do teste. Fazendo isso, nós pegamos e nós precisamos garantir que o paciente tem uma função cerebral adequada. Se o paciente não tem uma função cerebral adequada, só nós colocarmos um pé na frente do outro, pedimos para juntar os pés, muitas vezes o paciente já vai perder o equilíbrio. Porém, se o paciente tem uma função cerebral adequada, com a visão o paciente vai ficar bem. Porém, ao nós tirarmos a visão, nós vamos ter duas vias que vão estar segurando esse paciente, a cerebelar e a propriocepção, que é a percepção do corpo no espaço. Porém, se nós temos uma propriocepção inadequada, nós temos que o paciente não vai conseguir se orientar. E isso vai fazer com que o paciente caia para um dos lados. Esse é o teste de Romberg, que nós vamos pegar e ter o paciente caindo para o lado que está bem. Por quê? Porque o lado que é o vestibular que não está adequado, ele não vai estar conseguindo fazer a regulação da posição. Já o outro vai tentar superestimar a posição dele. Então ele vai puxar o paciente para o lado que está adequado. E outra manobra, a questão do olhar, para testar a questão da visão, a gente pode fazer a manobra de Epley e Dix-Hallpike. Como é que é essa manobra? Nós vamos pedir para o paciente deitar. Deitando, a gente vai pegar a cabeça do paciente e vai girar rapidamente para um dos lados. Nesse momento, a gente pode ver os olhos fazendo um movimento lateral ou de cima para baixo. Isso se chama nistagmo e se dá quando a gente tem um desbalanço dos cristais do labirinto. Essa é a manobra de Epley. E como que a gente faz para corrigir isso? Vira para o outro lado, que é a manobra de Dix-Hallpike. Fazendo isso, nós temos um realinhamento dos cristais do labirinto e com isso nós conseguimos ter uma correção da VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna. E então, assim que nós temos o teste desse oitavo par craniano. Agora, um pequeno flashcard de surpresa no meio da aula para ver se vocês estão ligados. O nervo trigêmeo possui apenas raiz sensitiva? E a resposta é não. O nervo trigêmeo possui raiz motora, que participa ativamente da mastigação e, por consequência, da deglutição. E a da deglutição que a gente vai falar um pouquinho agora com o nono e o 10º par, que são difíceis de serem testados separadamente. O glossoffaríngeo possui poucas funções, inclusive, de serem testados. Ele tem sensibilidade no terço posterior, ele tem inervação no palato mole, ele garante a elevação dele durante a deglutição, e ele também é responsável pela inervação da úvula, ou seja, a gente pode fazer o reflexo de vômito. Nesse caso, então, é como que a gente vai testar? Estímulo álgico em palato mole, a gente pode testar com o estímulo ao paladar, e a gente pode tentar induzir o reflexo do vômito. Só que é difícil de testar isso e até mesmo um pouco arriscado. Esse nervo, ele tem, a maioria das estruturas que ele inerva vai ter uma inervação compartilhada. Então é um nervo bem chatinho da gente pegar e testar. Ou já o nervo vago, a gente vai pegar e vai estar testando tanto a deglutição quanto a fala, porque ele também inerva as pregas vocais. Então, se o paciente tem disfonia, disartria ou disfagia, tudo isso pode ser relacionado a um distúrbio do nervo vago. Ele também tem a função autonômica, que será abordada na aula de semiologia neurológica, que aborda o sistema autonômico. E nós temos também parte dele responsável pelo paladar também. Ou seja, tem uma sobreposição muito importante entre o glossofaríngeo e o vago. Os testes, a gente pode avaliar principalmente o palato e o óvulo. Como que a gente vai pedir isso? Pede para o paciente abrir a boca. Daí nós vamos ver o posicionamento da úvula
e a gente vai ver o posicionamento do palato. Se a gente tem um desvio, a gente pode ter um acometimento do 10º par, nesse caso. O nervo acessório, ele é bem rápido. Ele inerva trapézio e o esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui assim. E como que a gente faz o teste? Pela força muscular. Nós vamos pedir para o paciente fazer uma movimentação que envolva esses dois. Como? A gente pede para o paciente virar para o lado e a gente vai fazer uma resistência. Se ele consegue vencer a resistência, tá tudo certo. A partir do momento que ele não vence a resistência, veja a aula de exame neurológico para a gente poder graduar bem essa perda de força. E nós temos também que testar o trapézio. Nós vamos pedir para o paciente fazer uma elevação do ombro, que nisso a gente consegue testar a força do músculo trapézio. E nós temos o nervo hipoglosso, por fim, o 12º par, que ele vai estar inervando a musculatura da língua e ajudando no processo de deglutição por conta disso. Como que a gente faz isso? A gente faz a teste da mobilidade da língua. E nisso nós vamos ver a força, a destreza, o volume e o tônus da língua. Isso é bem importante, principalmente pensando na doença do neurônio motor, que é a ELA. Nesse caso, que a gente pode ter uma diminuição da velocidade, uma diminuição da força. Então, nós vamos pedir para o paciente botar a língua para fora e pedir para ele movimentar para os lados e para cima. Assim, ó. Pronto, você testou o hipoglosso. Então, agora nós vamos pro nosso macete da aula. Então, o nervo trigêmeo, eu gosto sempre de pensar, eles são 3, né? São 3 gêmeos, né? 3 raízes. Você faz o número 3 e bota ali no rosto. Você vai estar pegando as 3 raízes sensitivas do nervo trigêmeo. Dessa maneira a gente não esquece o que a gente tem que testar, principalmente no nervo trigêmeo. Na prática, a gente já viu uma inúmera gama de doenças que podem estar relacionadas a danos aos pares cranianos. Por exemplo, uma das mais recentes, a Covid, relacionada ao primeiro par. O segundo par é importantíssimo dentro do papiledema, que a gente pode ver, uma hipertensão intracraniana. Terceiro, quarto e sexto pares, dor à mobilidade ocular, pode ser neuromielite óptica, que é um dos achados que podem estar presentes na esclerose múltipla. O aumento da sensibilidade dolorosa no quinto par pode ser correspondente à neuralgia do trigêmeo. No 7 par, paralisia de hemifácie, podemos pensar na paralisia de Bell. Paralisia de um quadrante, a gente pode pensar em um acidente vascular encefálico. O 8º par, teste de Holmberg, positivo, pode indicar uma disfunção cerebelar. O 9º e o 10º par, com disfagia, nós podemos ter uma doença de neurônio motor, se seja superior ou não. 12º par, nós podemos ter a lentificação do movimento ligar, que no caso a gente também pode pensar uma doença de neurônio motor superior. E doença de neurônio motor, como um todo, nós podemos pensar para esses últimos pares. Então, respondendo a nossa pergunta, o exame dos pares cranianos é essencial na investigação, na clínica de inúmeras doenças do sistema nervoso. Então, é uma coisa que nós precisamos pensar. Paciente com queixa neurológica, é bem importante nós fazermos um exame dos pares cranianos, qual a gente pode fazer, qual a gente vai passando um a um para entender qual que é o problema qual que pode ser o par craniano afetado e correlacionar assim com a clínica do paciente para proceder à investigação adequada. Então, um quiz. São funções do óculo motor, exceto a dilatação da pupila. Aqui nesse caso a gente tem que ele é responsável pela inervação tanto do reto superior quanto do reto inferior. E ele é responsável pela contração da pupila, não da dilatação. A paralisia facial de origem central tem qual característica? Paralisia de quadrante. Não é uma paralisia que pega a hemifácie, ela vai pegar só um quadrante da face. Então, na nossa linha de pares cranianos, nós vimos que é muito importante fazer uma avaliação dos olhos, e nisso nós vamos ver a mobilidade ocular,
quanto à acuidade visual, fazer teste do campo visual e a oftalmoscopia. No quinto par, a gente vai estar avaliando o trigêmeo. Lembrar que tem raiz motora também, responsável pela mastigação, e a sensitiva, que são os três ramos. Nós temos a avaliação do sétimo par, o facial, que é responsável principalmente pela mímica facial, e nós vamos ver, temos que diferenciar a central e a periférica. O oitavo par, lembrar que a gente tem a função coclear, responsável pela audição, e vestibular, pelo equilíbrio. O nono e décimo pares, nós temos o glossofaríngeo e o vago, que são estudados em conjunto, tanto pela deglutição quanto pelo exame observacional da úvula e do palato. E o 12º par, a gente tem a mobilidade da língua e um acometimento especial no caso da ELA, da doença do neurônio motor. Então, disso tudo, o que a gente tem que também observar é que muito do exame neurológico, aqui nesse caso, dos pares cranianos e também do neurológico, é dado por observação. Então, a gente precisa ter um olhar clínico bem atento para poder observar as alterações presentes no paciente com acometimento de doença neurológica. Essas são as referências.